Boa tarde aos meus leitores da Lenderbook. Hoje eu tirei o dia um pouco para estudar. Na parte da manhã eu tratei sobre um assunto de trabalho. Agora na parte da tarde, do dia 4 de setembro de 2021, eu estou trabalhando com economia comportamental. Aí eu estava lendo um texto aqui da faculdade e eu vou passar uma relação lógica para vocês que eu achei muito interessante de trabalhar. Quando a gente está diante de um contrato, a gente pode trabalhar com uma base em que saltam algumas dimensionalidades em que nós podemos trabalhar dentro dessas dimensionalidades para que nós possamos organizar os processos em torno de ação empresarial que nós nos propomos a realizar em um determinado período. Vamos supor, por exemplo, que eu tenha uma relação de contrato a ser estabelecida e que esse contrato ele gera um vínculo em que eu tenho que medir dentro da minha base a dimensão da importância e a dimensão do compromisso. A importância, o quão esse contrato, caso seja assinado, ele vai reverter em uma priorização dentro do meu negócio. Será que ele vai corresponder a 25% do meu faturamento? Será que ele vai corresponder a 45% do meu faturamento? A relação lógica em torno da dimensionalidade do compromisso, eu tenho que procurar a saber o quanto eu me proponho em termos de estrutura de engajamento a realizar etapa por etapa desse contrato, no qual eu consigo atingir o objetivo final da necessidade das assinaturas desse contrato. Então nós podemos pensar numa segunda dimensionalidade, que é o nível de dificuldade, né? O quão se apresenta os fatores dispostos dentro dessa relação contratual em que barreiras, ameaças, oportunidades e outros tipos de vínculo se estabelecem dentro da necessidade das pessoas se articularem dentro de um padrão estabelecido para que o objetivo estabelecido desse contrato seja atingido. Então, nós podemos pensar numa dimensão em termos de especialidade e representação. Então, eu tenho que ser capaz, diante dos atores que se apresentam dentro da relação contratual, observar o quão representativo é a especificidade de cada um, ou seja, as proficiências de cada um desses atores, e dentro dessa especificidade ser capaz de observar se é possível estabelecer representações em que eu posso colocar cada um que esteja inscrito dentro da relação contratual, dentro de um papel, no qual o desfecho é o faturamento pretendido pelas partes que irão assinar esse contrato. Então, o que nós observamos? Nós observamos uma interação de pessoas que se coligam dentro dessa relação contratual e, ao se coligarem, elas se propõem a estabelecer tarefas e atividades de representação para que o contrato atinja o seu objetivo ao final de um período estabelecido. A outra dimensionalidade que tem no texto aqui da faculdade que eu estou estudando é o intervalo temporal dos objetivos. Então, quando se estabelece em função de um contrato, nós temos que pensar o quão as pessoas se conseguem ordenar e se organizar em etapas e procedimentos,
ao longo de um eixo de intervalo de tempo estabelecido, em que vai se consumando em realização partes por parte daquilo que foi projetado para se chegar ao objetivo final. Temos também outra dimensionalidade, que é o nível de consciência. Então, vamos supor, se o contrato que nós estamos querendo firmar, ele se estabelece em torno do vínculo de 15 pessoas, há necessidade que dentro daquela relação contratual, as consciências se equiparem e se nivelem dentro de suas especificidades e representação. A pessoa que é responsável por fazer os processos de compra, ela deve estar alinhado com a pessoa que é responsável pelas entradas de produtos que são vendidas dentro da empresa. Ao mesmo tempo, a pessoa que trabalha na área de operações deve estar alinhada com quem está na área de vendas, de forma que quando o pessoal da área de vendas apresenta um produto e consuma essa venda, o pessoal da área operacional já integralizou a produção para fornecer o produto a esse cliente. Então, nós temos que pensar em níveis de consciência como pessoas totalmente alinhadas dentro de um contexto em que gere uma conversão do faturamento no final do período em que as pessoas se coordenaram para que os fatos empresariais seguissem uma métrica, um padrão a ser estabelecido para a realização de um objetivo. E por fim aqui nós temos a dimensionalidade da conectividade e da complexidade. Então, dentro das especificidades e da representação, há necessidade de que existam conectores em que essas pessoas se coordenem de forma distribuída em seus papéis, para que o fato econômico do empreendimento convija para o faturamento esperado, ao qual a relação contratual se estabeleceu entre as partes, em que as complexidades de atuação dentro das especificidades vão gerando interações em que as pessoas conseguem se ajustar diante da demanda e a oferta do outro, para que gere o efeito organizador da administração em torno do empreendimento. É uma base interessante, com poucas dimensões, mas que me fez refletir principalmente na questão do nível de consciência, em que é necessário o alinhamento em torno das assinaturas do projeto. Se toda a equipe está alinhada e durante a fase de planejamento anterior à assinatura do contrato deu um ok que é possível distribuir as proficiências em termos de especificidade e representação, é uma questão apenas de cada um dentro do seu grau de dificuldade arcar para si o compromisso em integralizar através do esforço as tarefas e atividades que são essenciais para a formação e realização do projeto. Agradeço mais uma vez aos meus leitores e até uma próxima oportunidade. Beijinho do gordinho, tchau, tchau!